Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, de partilhar dessa palavra. Sei, Deus, que no nome de Jesus Cristo o Senhor já está operando em nosso meio. Sei da tua bondade, do teu amor, do teu cuidado. Em nome de Jesus, repreendo toda e qualquer intenção de Satanás, Deus, de vir roubar aquilo que o Senhor deseja lançar sobre as nossas vidas. Que esta palavra, Pai, ela traga arrependimento, que seja uma palavra rema em nossas vidas, Deus, no nome santo de Jesus, que ela não volte ao Senhor sem cumprir o propósito pela qual o Senhor a liberou, Deus, pelo qual o Senhor nos deu ela, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro e agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, 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 glórias ao Senhor, amém, queridos, aleluia. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né, gente? Queridos, quem aqui não erra, né, gente? Todos nós, todo mundo aqui erra. Em algum momento da nossa caminhada a gente errou, né? E em outros momentos a gente errou e em outros momentos a gente continua errando. Né? O fato é que a gente sempre erra. Nós estamos, né, em um processo, queridos, aonde nós estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo, estamos amadurecendo. Eu estava ali atrás agora, orando pela palavra, né? E eu tenho as fotos que eu tirei, queridos, de quando nós éramos apenas uma célula, depois quando nós éramos um núcleo, da nossa primeira igreja e da nossa segunda igreja, né? Ou melhor, dessa igreja que nós estamos aqui. E, queridos, como é bom ver que Deus ele está trabalhando, né? Desde aquele tempo Deus está trabalhando em nossas vidas. Quantas pessoas, queridos, cresceram, quantas pessoas se desenvolveram, amadureceram, né? Tiveram restauração em várias áreas das suas vidas, casais que tiveram seus casamentos restaurados, restituídos, né? Poxa, cara, daria para passar horas testemunhando, contando histórias e falando de coisas que Deus já operou em nossas vidas e através desse ministério. E assim, amados, só que o errar faz parte desse processo. Desde o começo nós erramos, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui como alguém que estava saindo de uma igreja em desenvolvimento e vindo para um lugar, né, que eu não conhecia e tinha a missão de plantar uma igreja. Eu olhava para Simone e ela olhava para mim e a gente falava, e agora? E a gente falava, não sei. Era isso que a gente falava, gente. Como que faz? Não sei. E nesse processo a gente errou. A gente errou várias vezes, a gente errou conosco, a gente errou com as pessoas erraram conosco, erraram com elas, enfim, gente, faz parte, acontece. Mas como é bom, queridos, a gente olhar para trás e ver que muitos desses erros fizeram com que a gente crescesse, nos desenvolveram, nos amadureceram, né? E queridos, de novo, quem aqui não erra? Quem aqui não erra? Alguns erram escondidos, outros erram e fingem que não aconteceu nada, que está tudo bem. E outros erram, queridos, e se afastam de Deus, né? Achando que não são dignos. Nossa, eu errei, agora, poxa, não sou mais digno do Senhor, não sou mais digno da sua presença, não sou mais digno de estar, de fazer parte. Queridos, mas a pergunta não é se você erra. A pergunta é o que você faz depois que você erra. Essa é a pergunta que eu e você precisamos fazer. Porque, amados, vou falar uma coisa para você. Você vai errar de novo. Mas a maneira de lidar com o teu erro que pode mudar. Porque errar você vai. Tem gente que quando erra se esconde. Tem gente que quando erra se justifica, tem gente que quando erra culpa os outros, ou simplesmente ignora o erro.
Queridos, mas quando a gente está falando de uma fé cristocêntrica, a gente tem que entender algo. O erro faz com que a gente corra para a cruz. O erro, queridos, ele não tem que me afastar da cruz, ele tem que me aproximar da cruz. Se eu errei, queridos, eu não tenho que me tornar uma pessoa indiferente, pelo contrário, eu tenho que olhar para o meu erro e ir para aquele que pode me ajudar a vencer o erro, a mudar essa realidade. E hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês e trabalhar para que a gente possa entender que o verdadeiro arrependimento não te afasta de Deus. Pessoas que se arrependem, elas não se afastam de Deus, pelo contrário, o arrependimento te leva direto para Ele. O arrependimento verdadeiro, queridos, ele te leva a Jesus e não te afasta de Jesus. Então, nesse processo, quantos de nós já não erramos? Quantos de nós, queridos, metemos os pés pelas mãos? Quantos de nós já falamos coisas que não deveríamos ter falado? Fizemos coisas que não deveríamos ter feito? Assumimos responsabilidades, falamos, enfim, queridos, tantas coisas que nós fazemos e acabamos errando nesse processo. Quem aqui nunca gastou mais do que tinha? Né? Quantos? Eu já fiz isso várias vezes, gente. Várias vezes, de olhar assim, ixi, e agora? Né? Tá tudo sob controle. Nós chegava no final do mês e, amor, deu ruim. Deu ruim. Erramos. Mas como eu disse, os erros precisam nos ajudar a nos desenvolvermos e sermos pessoas melhores. Queridos, se você gosta de anotar, anote isso. O orgulho tenta esconder o pecado. Então, assim, queridos, pessoas orgulhosas, elas não conseguem, elas tentam esconder o pecado. E amados, preste atenção neste versículo. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim. Aí, vamos lá, pela viração do dia. E, o que está dizendo ali? Esconderam-se. O que está dizendo? Eles se esconderam. Adão e sua mulher se esconderam. Vamos lá, o que eles fizeram? Erraram. Qual que foi a consequência do erro deles? Se esconderam. Queridos, depois do pecado, a primeira reação do homem, a primeira reação de Adão, não foi pedir perdão, foi se esconder. Então, o pecado, ele gera o quê? Vergonha, ele gera medo, ele gera fuga. Queridos, e isso continua até os dias de hoje. Isso não é exclusividade de Adão. Até os dias de hoje, o pecado gera vergonha, gera medo, gera fuga. O orgulho faz a pessoa pensar: não foi tão grave assim. Todo mundo faz. Eu resolvo sozinho. Ou então, nossa, foi tão grave, não sou mais digno. Que são as facetas, né, dos argumentos de Satanás. Só que quanto mais você se esconde, mais o pecado cresce dentro de você. Quanto mais você esconder, mais ele cresce e se desenvolve. E chega uma hora, queridos, que daí não tem o que você faça para esconder. Ele é tão grande que não tem como esconder. Na realidade, isso acontece de uma forma muito clara, quando alguém comete um erro e decide não tratar aquilo na raiz. Me desculpa, mas não é só um pedido de desculpa, é um pedido de perdão, é o arrepender-se, é eu me arrepender do meu pecado e corrigir o meu pecado. Arrependimento, queridos, não é simplesmente, eu sei que eu fiz errado.
Arrependimento é: eu sei que fiz errado e eu vou trabalhar para não fazer mais. Isso é arrependimento. Eu vou me esforçar para não estar mais, para não viver mais aquela realidade. Não é simplesmente eu errei. Uma pessoa, queridos, por exemplo, uma pessoa que começa a mentir para encobrir uma situação. No início parece algo simples, só uma mentirinha. Então, e ela conta uma mentirinha para evitar uma consequência maior, para evitar um constrangimento. Aí manipula uma coisinha aqui, manipula outra coisinha ali. Mas com o tempo, queridos, aquela primeira mentira, ela exige outra mentira para sustentar aquilo que você falou. E depois outra, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Sabe o que é isso, queridos? É uma grande falha de caráter. É uma pessoa que precisa de cura, precisa de tratamento, gente. Nós temos o NV para ajudar. Amados, quando a pessoa percebe, já não está mais lidando apenas com o erro, mas com uma cadeia inteira de enganos que ela mesma criou. Quantas mentiras eu contei, gente? Meu Deus! Aí eu contava uma mentirinha, e de repente uma outra mentira para encobrir essa mentirinha, e outra mentira para encobrir aquela mentirinha, e quando eu vi, cara, eu estava vivendo uma grande mentira. E às vezes as pessoas chegavam e me abordavam assim, falavam: pô, e aquela situação, Marcelo? E eu: que situação? Ué, que você falou aquele dia que tinha dado ruim e tal, tal. Ah, é verdade. Aí você tinha que contar outra mentira para sustentar a primeira mentira. E quantas pessoas, gente, estão mentindo para si, estão contando mentira atrás de mentira para si mesmo, para justificar uma falha de caráter, para justificar, queridos, a falta de atitude em se arrepender e voltar para Jesus, que é o que eu e você precisamos. É reconhecer a nossa falha, reconhecer que somos falhos, que erramos e precisamos voltar para Jesus. Quantos de nós, queridos, estamos escondidinhos nos nossos quartos alimentando mentiras, alimentando erros, e dando cada vez mais de comer para aquele monstro que está se criando ali atrás, queridos, e uma hora ele vai te devorar. Uma hora, queridos, ele ganha uma proporção tão grande, mas tão grande, que o estrago ele é gigantesco. Ele fere você e fere as pessoas que estão ao seu lado. Então, é tempo de arrependimento. Na vida espiritual, isso acontece da mesma forma, queridos. O pecado que não é tratado, ele não permanece pequeno. Amados, ele se multiplica, ele endurece o coração e vai afastando a pessoa da presença de Deus. A pessoa endurece o coração dela, queridos, de uma maneira que ela não consegue mais sentir a presença de Deus. Ela não consegue mais ouvir a Deus, ela não consegue mais ter tempo com Deus. Ela vai se afastando, queridos, porque aquilo ali vai endurecendo. Ela não consegue mais viver a experiência de um primeiro amor. E isso, queridos, é algo que eu tenho que falar para Deus: Senhor, me mostra aonde que começou, para que eu possa corrigir, para que eu possa me arrepender, para que eu possa consertar. Eu não posso continuar na frieza, queridos. Eu não posso simplesmente: é assim mesmo. Não é assim mesmo, irmão. A presença de Deus, queridos, ela te toca de uma maneira, queridos, que ela te chacoalha, ela mexe com você, ela te quebranta, ela faz você cair de joelhos, ela faz você chorar, ela te leva a lugares, queridos, que você jamais consegue ir se você não estiver na presença do Senhor. Então, aos poucos, quando a gente vai alimentando a mentira, o erro, e não trata na raiz, queridos, a pessoa perde a sensibilidade, ela para de orar como antes, evita confrontos da palavra, começa a se acostumar com uma vida distante, uma vida longe. No fundo, tudo começou com uma decisão, queridos. Tudo começa com uma decisão, amém, irmãos?
Qual decisão, pastor? Esconder em vez de confessar. Essa é a decisão. Quando eu resolvo esconder em vez de vir e confessar, queridos, eu estou gerando, estou alimentando isso. É por isso que o orgulho é tão perigoso. E por que eu não confesso? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que vai ser da minha reputação? Como que as pessoas vão me olhar? Como que vai, sabe? Como que vai ser daqui para frente? Então assim, queridos, o orgulho, ele impede a pessoa de correr para a cruz. O orgulho faz com que ela tente resolver sozinha aquilo que só Deus pode curar. Amém, irmãos? Então, amados, é hora de pedir perdão pelo orgulho. Pai, me perdoa pelo meu orgulho. Pai, me perdoa pela dureza do meu coração. Pai, me perdoa pela minha insensibilidade. Me perdoa, Pai, pelas palavras de mentira, pelos erros que eu tenho alimentado constantemente. Me perdoa. Então, queridos, eu preciso voltar para a cruz. Eu preciso olhar para a cruz. Amados, preste atenção em algo. Fé cristocêntrica, ou seja, fé aonde Cristo é o centro, ela confessa, não justifica. Eu tenho que parar de ficar dando justificativa e confessar. Eu tenho que parar de ficar dando desculpa. Eu tenho que confessar. Tenho que chegar diante de Deus. Pai, aqui ó, estou abrindo minha vida. Não que Ele não saiba, Ele sabe, queridos. Mas Deus só fica observando, fica esperando, queridos, que eu tome a minha atitude de chegar e me prostrar e de se colocar em arrependimento, me humilhar diante dEle. Aí sim, queridos, a cura vem sobre a minha vida, o mover de Deus vem sobre a minha vida. 1 João capítulo 1, versículo 9, que a gente acabou de ler, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, está dizendo, se eu confessar os meus pecados. A palavra confessar aqui, gente, significa concordar com Deus. Ou seja, não é explicar o pecado, não querer justificar, é reconhecer, Pai, eu errei. Não é chegar para Deus assim, Senhor, eu errei, mas veja só essa pessoa. Pai, eu errei, mas veja só meu trabalho. Pai, eu errei, mas veja só minha igreja. Cara, não é justificar, é falar que eu errei. E entender, queridos, que independente de circunstância, independente de momentos, hoje, a gente estava lá no encontro de motos lá em São José dos Pinhais. Aí um rapaz chegou assim e falou assim: até pastor erra. Falei, é verdade, até pastor erra. Ele falou: se o pastor estiver andando no trânsito e tomar uma fechada, ele fala: ô, seu não sei o quê. Eu falei, já aconteceu. Por quê? Porque já aconteceu. Agora me diz uma coisa: a culpa é do cara que me fechou? Sim, a culpa é minha. Porque eu que vou responder à provocação com aquilo que está dentro do meu coração. Aquilo que mais está gritando dentro de mim é a maneira que eu vou fazer externalizar. É aquilo que eu vou levar. Então, queridos, a Bíblia fala sobre fruto do Espírito, sim ou não? Amém? Sim ou não? E fruto do Espírito é assim, queridos, você manifesta fruto do Espírito. Então, me deparei com uma situação aonde a obra da carne é o que? Xingar. Mas o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, paz, alegria, amor, longanimidade, bondade, benignidade. Isso é fruto do Espírito. Ah, mas o cara que errou porque ele me fechou. Eu não posso, queridos, ficar dando nome para o meu erro em responsabilidade de outras pessoas. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu não faço porque
Porque eu não faço. Porque eu não estou me esforçando, ou porque eu não estou me arrependendo, ou porque eu estou me afastando, eu estou deixando de fazer. Então, queridos, não é explicar o pecado. Pai, me perdoa e vai me perdoando, mas veja bem, a Simone que provocou. Deus recebe minha oração, queridos? Ele vai falar lá do céu assim: não entendeu nada. E não é a culpa do outro, é minha. Então eu chego lá: Pai, eu pequei, eu irei, eu menti, tua palavra diz para eu não fazer, eu fiz, me perdoa. Sem responsabilidades a outras pessoas, a responsabilidade é minha, exclusivamente minha. E quando eu assumo a minha responsabilidade, sabe o que acontece, queridos? O peso da glória de Deus vem sobre mim, e isso faz com que eu me prostre. Isso faz com que o meu joelho dobre e eu caia quebrantado diante da presença do Senhor. Isso faz com que eu me jogue aos pés do Senhor, porque eu sei que eu errei diante dele, mas mesmo assim ele resolve derramar a glória dele sobre mim. Então, assim, Deus não está esperando tua perfeição, porque ele sabe que você não é perfeito. Ele está esperando sinceridade. Deus espera sinceridade. Tem gente, queridos, que ora assim: Senhor, se eu errei, me perdoa. Queridos, isso não é arrependimento. Arrependimento é: Senhor, eu errei nisso, eu preciso de ti. Então muitas vezes a gente está lá assim orando: Senhor, se eu errei nisso. Não, queridos, não é se eu errei nisso. Senhor, eu errei contigo, me perdoa. Senhor, eu estou errando contigo, me perdoa. Eu me arrependo, eu quero consertar, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. A fé cristocêntrica não defende o pecado. Irmão, pare de defender o pecado, queridos. A fé cristocêntrica abandona o pecado e corre para Jesus, porque é só Jesus que pode nos libertar, nos curar, queridos, e nos dar uma nova vida, amém? Então, amados, eu tenho que parar de achar uma desculpa para o meu pecado. Eu tenho que parar de achar uma justificativa para o meu pecado. Eu tenho que parar, queridos, de criar situações aonde eu sou o coitado da história. Amados, preste atenção nisso. A graça, ela não passa pano, ela transforma. A graça de Deus, queridos, ela não vem te trazer conforto, ela vem te trazer transformação. A graça que Jesus Cristo nos oferece, queridos, ela não vem te fazer se sentir bem, ela vem mudar o teu caráter, ela vem tocar você, chacoalhar você, ela vem mostrar para você, queridos, que sem Ele nós não somos nada, que sem eles, queridos, nós somos sim eternos vacilões. É isso que nós somos. 1 João 1,9 diz ali, continuando: Ele é fiel, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, eu queria que você lesse mais uma vez comigo lá. Ele é fiel e amém. Tem duas coisas poderosas nesse versículo, queridos. Primeira, perdoar, ou seja, cancelar a culpa, o peso da culpa. Segundo, purificar. Então Deus trata a raiz. Se eu permitir, queridos,
Ele me perdoa dos meus pecados e trata a raiz, porque purificação significa isso. Significa cuidar do problema na raiz. Deus não só apaga o erro, queridos, Ele começa um processo de transformação, amém, queridos? Fiel e justo significa que Deus cumpre a sua promessa, e o perdão é baseado no sacrifício de Cristo, não no seu esforço. É no sacrifício que Cristo já fez. Por isso eu sou perdoado, quando eu me arrependo. Um exemplo prático, queridos, vamos lá. Quem aqui já caiu na lama? Amados, perdão, ele tira a lama de você. A purificação, ele limpa a sujeira. Então assim, porque às vezes, queridos, a gente até consegue dar uma batidinha na lama, mas fica tudo encardido, todo sujo. Para que haja purificação, quem já tomou banho com aquela esponja, aquela que é bem grossa, sabe aquele negócio que vai ralando? Quem já tomou banho com isso aqui? Sabe do que eu estou falando? Então, purificação é isso, queridos. É você pegar aquilo lá assim, ó, esfregar. Tem sujeira que demora para sair, mas se você continuar esfregando, ela sai. E se você permitir, é isso que Jesus vai fazer com você. Se você permitir, é isso que Jesus faz com você. Ele não só te tira da lama, Ele limpa a sujeira de você. Ele tira a sujeira de cima de você. Então, amados, Deus não te deixa do mesmo jeito. Fala isso para uma pessoa bem bonita aí. Deus não te deixa desse jeito. Amém, queridos? Ele te deixa melhor. Amém? Às vezes a gente olha a foto. Quem gosta de olhar foto de antigamente? Né? A gente olha aquelas fotinhas assim, às vezes a gente com aquela carinha, né? De novinho, né? Jovenzinho, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, como eu estava nessa foto, né? Hoje você olha assim no espelho e fala, oh, você está melhorzinho, né? Glória a Deus, né? Quem aqui está melhor do que antes? Aleluia, né, gente? Glória a Deus. Né? Às vezes eu olho para umas fotos minhas e falo, Jesus, meu Deus do céu, glória a Deus. Deus é bom, né, queridos? Deus é muito bom, gente. Ele dá um talentinho na gente. Ele não só nos perdoa dos nossos pecados, Ele limpa a sujeira e Ele dá um talento, né? Ele dá uma ajeitada na fachada, deixa a gente mais, né, mais vistoso, mais bonito, né? Sim ou não? Glória a Deus, né, gente, por isso. Então, amados, Deus não te deixa do mesmo jeito. Você se relacionar com Jesus, queridos, pode ter certeza de uma coisa: você não vai ficar igual. Você não vai ficar igual. Não conheço uma pessoa que se relaciona com Jesus que seja igual ao dia que ela começou a se relacionar. Mas relacionamento, queridos, é diferente de bem, tchau. Vocês estão entendendo? Relacionamento não é simplesmente bom dia, boa tarde, boa noite. Relacionamento é tempo. É quando eu invisto tempo. Ô Jesus, senta aqui, vem tomar um café comigo, vem cá conversar, vamos correr comigo, né? Vamos para a academia comigo, vamos nesse lugar comigo. Jesus está em todos os lugares. E como é bom, queridos, levar Jesus com a gente. Às vezes você está querendo dar uma vacilada, Jesus já fala, pare. Obrigado, Jesus. Você já reconhece o Senhor falando para você assim, ei, pare aí. Aí ele, valeu, Jesus. Por isso que a gente tem que andar com Jesus o tempo todo. Acordou, cara? Jesus, bom dia, senta à mesa comigo, vai conversar com alguém, chama Jesus para essa conversa, né? Traz Jesus para esse ambiente, coloca Ele em todos os lugares que você pode estar. Traga Ele, queridos. E eu não estou falando de você sair, ser aquele crente chato, ficar pregando para todo mundo. Não estou falando isso. Estou falando de Jesus estar com você.
Porque se Jesus está com você, queridos, você lida com as coisas de uma forma diferente. Você se porta de uma forma diferente. Mas às vezes, queridos, sabe o que a gente faz? A gente deixa Jesus do lado de fora. Jesus, eu vou entrar aqui dentro, mas fica aqui, me espera que eu já volto. Ou eu deixo Jesus no culto de domingo, não levo ele para casa, ele fica aqui. E daí lá em casa eu sou outra pessoa, né? Sou um crente avivado na igreja, mas em casa sou quase aquele cidadão, né? Aí sabe o que acontece, gente? As pessoas que estão ao meu redor, meus filhos, minha esposa, meu marido, né? Meu vizinho, meu pai, minha mãe, eles olham para mim e falam: cara, tu é crente? Ou é sabor crente? Porque agora tem esse negócio do sabor crente, né? Sabor crente, né, cara? Tem que ser a mesma pessoa, gente. A mesma pessoa. Por isso que a gente fala, a gente erra, a gente vai errar, mas o que você está fazendo com os erros? O que está acontecendo quando você está errando? Está se afastando de Deus? Ou está indo para a cruz? Está dobrando teu joelho, está se voltando ao Senhor? Para ser uma pessoa melhor, para buscar uma transformação no Senhor? Ou eu sou assim mesmo e Deus que se vire comigo? Não faz sentido, né? Aí é uma fé diferente do que aquilo que a Bíblia prega, do que a Bíblia fala. Não é esse o Evangelho. O Evangelho fala de transformação, fala de pessoas que se relacionam com Jesus, são transformadas, são mudadas, são curadas, são libertas. Mas quando não há transformação, provavelmente há resistência. Jesus, você pode mudar essa área da minha vida, mas essa área não. Jesus, você pode consertar essa área da minha vida, essa área eu quero que o Senhor conserte, mas essa área não. Jesus, toca na minha vida financeira. Jesus, cura esse... Cara, para de pedir para Jesus e fala: Jesus, me perdoa. Me perdoa pelos vacilos que eu dou, pelos erros que eu cometo. Faz de mim uma pessoa melhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Não é o que Jesus pode te dar, é o que você pode ser com Jesus. É o que você pode ser andando com Jesus. Porque, queridos, se Jesus anda com você, há transformação, há mudança. Não tem uma pessoa que continue igual andando com Jesus. Então, amados, quem corre para a cruz encontra restauração. Na cruz há restauração, amém, queridos? Posso ouvir um amém bem forte? Na cruz há restauração, amém? Amém. Se eu vou para a cruz, eu sou restaurado. Eu sou restaurado, queridos. Mas a cruz é pesada. Mas eu sou restaurado. A transformação, queridos. Salmo 51, 17. Um coração quebrantado. Vai direto lá na parte lá. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Queridos, preste atenção no que esse versículo está dizendo. Deus não despreza um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração quebrado, literalmente isso, queridos. É quando eu quebro o meu coração e falo assim: Senhor, eu estou errando contigo, eu estou errando com a minha família, estou errando com os meus amigos, estou errando com o meu trabalho, estou errando nas atitudes que eu deveria te tomar e não estou tomando. Eu estou errando, Senhor, mas eu assumo a responsabilidade, paro de culpar pessoas e falo para Deus: Senhor, eu sou responsável do meu coração, está duro, me quebranta, me ajuda a ser quebrantado. E quando Jesus te quebrantar, queridos, receba a cura, receba a cura, deixa ele entrar, deixa ele fazer o processo. Amados, Davi, quando ele escreveu este versículo, foi depois de um dos maiores pecados da vida dele. Ele tinha errado, e mesmo assim ele entendeu algo poderoso: Deus não rejeita quem se arrepende de verdade, amém, irmãos?
Deus não rejeita se você se arrepender de verdade. Então, amados, não importa o tamanho do erro, o tempo que você passou no pecado, o quanto você caiu, não importa. Se existe arrependimento verdadeiro, existe restauração, amém? Quem pode dar um glória a Deus? Se existe arrependimento, há restauração. Só não tem restauração, queridos, se o meu pedido é de desculpa e não de alguém que realmente se arrependeu. Pai, vai desculpando aí. Ó, tá fervendo o ministério infantil, ô, glória. Aleluia. Viu só, eles entenderam. Deixa eu abrir minha água aqui. Glória a Deus. Amados, tem pessoas que pensam assim: eu fui longe demais, Deus não vai me aceitar de novo. Mas isso é uma mentira. A cruz nunca perdeu o poder. Nunca perdeu o poder, queridos. Hoje existem 3 tipos de pessoas, queridos. Quem está escondendo o pecado, não existe só 3 tipos de pessoas, deixa eu corrigir isso daí, mas existem 3 tipos de pessoas que se caracterizam com isso, tá? Quem está escondendo o pecado, pessoas com aparência de crente, mas longe de Deus por dentro, é o tal do sabor, sabor crente, amém? Ele tem jeito de crente, mas não é crente. Tem aquelas pessoas que caíram e se afastaram, erraram, e isso, fez com que a pessoa se afastasse. Acha que não merece voltar. Queridos, a única pessoa que pode dizer algo a respeito disso é o próprio Senhor. Mas quando a gente vai para a palavra dele, a gente entende que Ele não rejeita um coração quebrantado. Então, amados, há solução para tudo, amém, irmãos? Há solução. Às vezes a gente olha para alguém e fala: esse não tem mais jeito. Queridos, para o homem não tem mais jeito, para Deus tem. Para Deus tem. Sempre há um jeito. Não percam a esperança. A gente conhece histórias de restauração assim que são incríveis, gente. O que Deus faz na vida das pessoas, Deus tem poder para fazer, queridos. E tem aquelas pessoas que querem viver o certo, mas vivem caindo. Então, amados, porque, amados, para todas essas pessoas a resposta é a mesma: corre para a cruz. Vai para a cruz, olhe para a cruz, se direciona a Jesus. Não amanhã, não quando eu melhorar eu vou, não, hoje, agora. Vai para Cristo. Não é quando as coisas ficarem melhor, não, é agora. Pare de dar um tempo. Eu vou dar um tempo, pare de dar tempo, queridos. Eu vi um vídeo essa semana, cara, eu até compartilhei no meu story. Meu Deus, não sei se você viu o meu story, mas me chocou. Quem viu esse vídeo que eu estou falando das motos, dos caras que estão alinhados 3 motos lá? O cara está parado no sinaleiro com a motinha dele e o cara veio acelerando atrás, assim, perdeu o freio, atropelou o cara da moto e o cara fez isso aqui. Já foi. Sabe o que acontece, queridos? Eu e você não sabemos a hora. Eu e você não sabemos o dia nem a hora. Na verdade, ninguém sabe. Jesus Cristo falou isso: quem sabe o dia e a hora é Deus. Mas, amados, e se por acaso não haja mais tempo de se arrepender? Se não haja mais tempo de voltar para Ele? Eu posterguei, fui levando. Amanhã eu faço, amanhã eu me arrependo, amanhã eu busco Deus, amanhã eu vou atrás de Jesus. E se o amanhã não chegar? Por isso que a gente tem que ir agora. Por isso que tem que ser agora. Então, amados, não espere as coisas melhorarem, porque as coisas só melhoram com Jesus Cristo na sua vida, amém?
Não existe melhora sem Jesus, queridos. A melhora é Jesus. A melhora é estar em Jesus. Quando eu vou para Jesus, queridos, as coisas começam a melhorar. Para a gente fechar, queridos, para a gente ir para os finalmente, a fé cristocêntrica não é fingir que tudo está bem. O louvor pode vir para cá já. Fingir que está tudo bem. Nem justificar o erro, você não tem que fingir. Não, está tudo bem, não tem, queridos. E muito menos ficar justificando o erro. É reconhecer. Reconhecer que está ruim, reconhecer que está difícil, reconhecer que tem um problema, reconhecer que a luta está desafiadora, mas também não é ficar pondo culpados, assumindo, sabe, tipo, trazendo responsabilidade para outras pessoas, queridos, é trazer para si, porque isso é um relacionamento teu com Deus, é você e Deus, não é Ele e Deus, é você e Deus. Nós somos muito bons para dizer que os outros precisam ir para Deus, queridos, mas eu posso dizer uma coisa, toda convicção: quem precisa de Jesus sou eu e você, todos os dias. Nosso irmão também, mas eu preciso todos os dias. Não é porque eu estou dentro de uma igreja, queridos, não é porque eu sou pastor de uma igreja que eu posso baixar a minha guarda, que eu posso tipo, não, ficar de boa, não dá nada. Claro que dá, irmãos. Se eu baixar a guarda, queridos, Satanás está louco para me derrubar. E ele trabalha dia e noite para destruir a minha família, para destruir a minha casa, para acabar com a minha vida, acabar com a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos. Mas eu posso lutar, eu posso fazer algo, queridos. Voltar para Cristo, estar com Cristo e andar com Cristo. Aí eu vou poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu vou poder falar isso. Mas eu preciso estar com Ele. Eu preciso estar junto daquele que me fortalece. O dia está ruim, não, mas Jesus está comigo. O dia está bom, glória a Jesus. Hoje as coisas funcionaram, oh, glória a Deus. Hoje as coisas não funcionaram. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. E assim a gente vai andando, dando um passo de cada vez, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, queridos. Até o dia do Senhor, até aquele dia, aonde eu e você estaremos frente a frente com Ele. E nesse dia Ele vai falar: e daí, Marcelo? Como que foi? Veja bem, pai, essa parte aqui, sabe, a Simone não colaborou, né? Ele vai falar: que você está falando? Você está falando da Simone? Eu não quero saber da Simone, eu quero saber de você. Eu quero saber de você. O que você fez? Como que você lidou com essas situações? Pai, eu não conseguia. Não, você não conseguia, por isso que eu estava lá do teu lado. Mas quantas vezes eu estava do seu lado e você levantou a mão para me pedir ajuda? Quantas vezes eu caminhei do seu lado e você me ignorou? Quantas vezes eu esperei que você dobrasse teu joelho, se arrependesse e se quebrantasse e você não fez? Por quê? Porque o orgulho estava tomando conta do teu coração. Quantas vezes você se preocupou mais com o que as pessoas iam pensar de você do que eu estava pensando? Quantas vezes? Quantas vezes a gente deixa de buscar a Deus por causa das circunstâncias? Ou está muito frio, ou está muito quente, ou está muito cedo, ou está muito tarde. Imagine Deus olhando para mim e falando assim: pai, hoje eu não vou buscar você porque está muito frio. Ou pai, hoje eu não vou te buscar porque está muito quente. Ou eu estou muito cansado, o dia foi pesado. Quer um dia pesado? Olhe para Cristo carregando uma cruz, tomando um monte de chicotada por causa de você. Isso foi pesado. Isso foi pesado. Mas Ele não desistiu. Ele não parou. Ele foi até o final. Porque Ele olhava para mim, olhava para você e falava: vale a pena por Ele.
vale a pena por ele. Ele erra, mas vale a pena. Ele errou, mas vale a pena. Ele não desistiu nem um minuto sequer de mim e de você. Antes de encarar a cruz, ele perguntou para o pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que ia ser difícil. Ele tinha esse conhecimento, ele sabia o que vinha pela frente, mas ele falou: Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, porque ele sabia também que nem eu e nem você podíamos passar por aquilo. Ele sabia que nenhum de nós tínhamos condições de superar, de ultrapassar aquilo. E ele foi até o final, para dizer para o pai: está consumado. Ou seja, aquilo que condenava, aquilo que o culpava, aquilo que estava levando ele para o inferno, eu paguei a conta, eu paguei o preço pela vida dele, pela vida dela. E às vezes, queridos, eu e você ignoramos isso, porque nós sentimos, porque nós não estamos num momento bom, num dia isso, num dia aquilo. Nós esquecemos o que ele viveu naquela cruz por mim e por você. Se ele não fizesse mais nada por mim e por você, queridos, já valeria a pena. Ele já fez tudo que ele podia fazer. Só que ele nos ama tanto, que ele ainda quer nos abençoar. Ele ainda quer nos dar uma vida feliz. Ele quer ainda nos abençoar como família, como homem, como mulher. Mas nós olhamos só para isso, para aquilo que nós podemos ter com Deus, para aquilo que nós podemos alcançar com o Senhor. Mas na hora que nós precisamos sacrificar, daí dói. A hora que nós precisamos renunciar, daí dói. A hora que nós precisamos abrir mão, queridos, dos nossos entendimentos para viver a vontade do Senhor, a gente chega para Deus: Senhor, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquele outro. E você passa uma vida não concordando, queridos, e não perguntando para Ele se é Ele que está falando para você: vai, filho, vai, filho, eu vou estar contigo, eu estarei com você todos os dias até a consumação. Mas vença essa limitação, vença esses pensamentos. Pare de responsabilizar o mundo, pare de responsabilizar as pessoas. Entenda que tudo que você precisa fazer é se dobrar, se curvar, se arrepender, voltar para a cruz. Pare de ficar esperando a resposta de alguém. A resposta que você precisa, querido, está em Jesus. Eu só sou feliz se fulano fizer isso. Eu vou estar bem se Beltrano fizer aquele outro. Pare com isso, queridos. Pare de se associar o teu bem-estar, a tua vida feliz, o teu dia bom a alguém. Dependa de Cristo. Viva em função dele, viva para ele. Faça o que você tiver que fazer, queridos, para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para que as pessoas possam ver Cristo em você. Não para que você se engrandeça, queridos, mas para que elas tenham uma oportunidade também, para que elas possam olhar para um lugar onde há luz. Entenda uma coisa: eu e você somos luz do mundo, mas nós estamos iluminando o quê?
Nós estamos iluminando quem? Muitas vezes, queridos, nós estamos, sendo aquelas lâmpadas, aquelas candeias que vão para debaixo da cama e ficam cobertas, e não mostra a luz para ninguém, só se esconde. Deixa Deus fazer o que precisa fazer na sua vida, mas entrega teu coração ao Senhor, abre teu coração, deixa Ele trabalhar em ti, deixa Ele mover em você. Se nada mais funcionar daqui para frente, entenda uma coisa, queridos, tudo que você precisava já funcionou. Talvez você nem tenha as respostas que você tanto busca. Talvez você nem encontre esse lugar que tantas pessoas falam, o lugar da felicidade. Mas eu posso te garantir, queridos, a felicidade, ela está em Cristo. A felicidade, queridos, está em poder viver ao lado de Cristo, se dobrar a Cristo, receber Cristo como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida, como aquele que me dá direção, aquele que me conduz, aquele que me leva, independente dos dias. Tudo que eu preciso está no Senhor.